Qual o seu propósito? Eu vou te falar para você não se preocupar com isso agora. Mas eu posso te dizer que destinados a vencer carregam grande propósito e fazem de propósito. A sua vida não é mais um acaso, sorte, coincidência. Você não vai acreditar mais nisso quando você tiver um propósito. Você vai se mover totalmente pelo propósito. Porém, para eu poder descobrir o meu propósito, saber se eu já vivo o meu propósito, para eu enxergar o meu propósito, para eu ter clareza do meu propósito, eu vou precisar passar por um grande processo. O deserto, tão temido deserto como nós falamos. Porque é ali onde nós vamos ser forjados. É ali onde será arrancado toda a casca dos anos. Porque o propósito ele já nasce com a gente. Quando você nasceu, o propósito estava ali. É muito importante esse propósito ser ativado ali logo na infância. Mas quando isso não acontece, os anos vão gerando cascas em nós. E vão fechando, escondendo, colocando uma escuridão sobre a nossa essência, sobre aquilo que nós carregamos desde o ventre de nossa mãe, onde nós fomos escolhidos. Então, para essa casca ser arrancada e a gente começar a florescer, a gente começar a despertar, a gente começar que a nossa essência seja mostrada através dos nossos comportamentos, através da nossa vida, será necessário um processo. E daí que você descobrirá o seu propósito, que muitas das vezes você pode estar até vivendo, mas você não está enxergando, não tem clareza, não consegue ver, porque o dia a dia, as dores, as feridas, os lugares errados, as companhias erradas, o nosso querer, os nossos desejos, tudo isso vai se tornando vozes e vão desviando o nosso olhar da nossa essência que traz o nosso propósito. Eu vejo o propósito como, eu gosto de dizer, como um reino. Sabe aqueles reinos que tem um castelo gigantesco? Eu acredito muito nisso. Que lá existe um rei e você vai servir a esse rei. Quando você vai servir esse rei, seja por qual chamado for, porque o rei ele vai te chamar para algo. Você pode ser um artesão, você pode ser um médico, você pode ser um soldado, você pode ser um policial, você pode ser um aviador, você pode ser um pastor. Seja qual for o chamado que ele vai te chamar, aquilo ali vai interligar, cada chamado vai interligar ao seu propósito, mesmo que você não esteja enxergando esse propósito. Ali na frente, na jornada, depois de muitas missões, você vai começar a perceber. Aí começa a se tornar algo mais claro e mais intencional. Eu falo que por muito tempo, eu fui chamado para áreas de música, Eu tive bandas, gostei muito tempo de futebol, então passei muito tempo jogando futebol, com banda, ou com música, Eu sempre gostei muito de música, eu tocava na igreja, então tudo estava relacionado com música, os meus chamados. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar o meu propósito. Eu não tinha ideia sobre isso, mas eu consigo enxergar que quando eu jogava futebol, eu gostava de ser aquele cara que trazia as estratégias, que pensava o jogo muito mais do que jogar. Eu gostava
nas bandas eu mais gerenciava as pessoas e a banda do que tocar, né? Na última banda, inclusive, eu nem toquei, né? Eu só gerenciava, porque então eu percebi que o meu propósito ele sempre esteve ativo nos empregos onde eu passei. O meu propósito ele estava ativo, eu sempre estava preocupado em ativar a vida das pessoas, em instruir, né, em capacitar, e estava acima dos empregos, seja cargos baixos, eu já tinha isso em mim, meu corpo, os meus comportamentos já se moviam muito forte para isso. Hoje eu consigo perceber isso com amplitude muito grande. Mas para a gente descobrir o propósito, nós vamos ter que deixar muito o eu de lado, muitos nossos desejos. Eu vi recente uma palavra que ainda estou repensando bastante, mas me marcou, que a gente tem duas escolhas: andar com uma bússola ou andar com um mapa. Quando eu ando com um mapa, eu sei exatamente o roteiro, eu tenho controle sobre aquilo. Eu posso, eu quero ir para cá, eu quero ir para aqui, eu tenho um controle sobre isso e saber para onde eu quero ir. Quando eu estou com a bússola, eu não tenho esse controle. Eu estou sendo movido, não pelo vento, mas eu estou sendo movido o tempo inteiro. Na jornada você consegue entender isso, compreender isso de uma forma cada vez mais fácil e compreensível. Mas não há como escapar, seja que você acredite ou não. O que eu vou falar aqui é que você precisa desenvolver o seu pilar espiritual. Porque o propósito, a gente veio, o propósito ele está desde a barriga, a gente foi escolhido ali desde o ventre de nossa mãe. E não veio da minha cabeça, ela vem de um Criador que falou: ó, vou te colocar lá e eu tenho uma missão para você nessa terra. Então você vai ter que desenvolver o seu pilar espiritual. Você vai ter que se aproximar do rei do castelo. Para que você, quanto mais você se aproximar do rei do castelo, quanto mais intimidade, quanto mais missões você cumprir e for aprovado nessas missões, quanto mais experiências você tiver, mais você vai sendo limpo e mais o seu propósito vai sendo revelado. A gente busca hoje, na vida espiritual, nós temos alguns caminhos que a gente busca hoje. Nós estamos na era do devocional, né? Tudo hoje é devocional e é muito válido, muito profundo, né? E, e eu não vou invalidar o devocional, nem você assistir pequenos vídeos, estão encurtando a cada dia, nós queremos menos minutagens, menos palavras, mas para você se aproximar do rei dos reis, você vai precisar falar mais com ele, vai ter que entrar mais em oração, mais em leitura bíblica. Você lê a palavra e você ter as experiências com essa palavra. Mais jejum para você aprender a combater coisas no natural, mas também no mundo espiritual. Com isso, seu propósito vai sendo revelado e os chamados você vai cumprindo. Então, quando você revela o seu propósito, você vai ser uma pessoa intencional. Você não vai ler mais qualquer livro, não vai assistir mais qualquer filme, não vai fazer qualquer coisa por fazer. As coisas ganham mais sentido. Quando não faz sentido, quando não tem propósito, você não se anima de fazer aquilo. Precisa sempre ter um sentido naquilo que você teve como missão. Então, assim, você precisa revelar o seu propósito e esse propósito ele vai se encaixar nos seus chamados perfeitamente. Então, busque o seu propósito para que ele se encaixe nos seus chamados. E o caminho é a sua base espiritual.